Seja muito bem-vindo ao Nutrindo a Resenha, no formato podcast. Estou muito feliz com esse novo projeto, que a proposta inicial é trazer vários profissionais da área de saúde, fisioterapeutas, profissionais de educação física, médicos, psicólogos. E para começar esse projeto maravilhoso, eu estou aqui com Antônio Arruda, que é um grande amigo, parceiro aí de longas datas, há mais de 20 anos de amizade, formado em educação física, mestrado em bioquímica. Ele vem aqui falar sobre emagrecimento. O que a musculação pode promover no processo de emagrecimento, que a gente sabe que tem muitos mitos, e a gente vai desvendar esses mitos por aqui. E aí, Arruda, a gente vai começando logo aqui esse podcast, que para mim é uma novidade, como entrevistador dessa vez. E se apresente ao público, fale um pouco sobre você, da sua história na educação física, o porquê você fez a educação física, porque antigamente as pessoas associavam muito a educação física com o esporte. Conta um pouco o processo inicial de você ter escolhido educação física, antes da gente começar o papo reto direto sobre emagrecimento. Bom, pessoal, antes de mais nada, agradecer, o convite aí do Cleidson Sobral, que é uma referência na área de nutrição aqui, pelo menos em Pernambuco, aí na região Nordeste como um todo, e dizer para vocês que eu vou ser bem sucinto de por que eu escolhi educação física, porque eu acredito que isso aí talvez seja pouco interessante. Eu quero falar sobre emagrecimento, sobre treino, sobre dieta, sobre fazer força, sobre correr na rua, e vamos embora. Mas você levantou um ponto interessante que é, de fato, a educação física, quando eu escolhi, você também, que você é contemporâneo, a gente se formou ali mais ou menos na mesma data, quase 20 anos já de formado aí, né? E a gente tem uma ideia de que quem fazia educação física ia ser só professor na escola, ou no máximo, ainda era um começo de tudo, ser profissional como lá no salão de musculação. Você contava nos dedos quem era personal, cara. Às vezes o cara, quando tinha muito aluno de personal, tinha 3, tinha 4, era um negócio assim, bem diferente, né, ser personal. Então, quando a gente fez educação física, poucas pessoas disseram assim, eu tô fazendo porque eu quero ser personal. Era uma carreira pouco explorada. Hoje a gente já sabe que não é bem assim, hoje a gente já sabe que a molecada tá ali, entrando no segundo grau, já pensando, vou fazer educação física porque eu quero ser personal. E ele já tem hoje aí ícones, já tem ídolos, já tem referências, sejam no YouTube, seja no Instagram, ou seja em caráter um pouco mais técnico, né? Que são os profissionais da educação física, da nutrição e por aí vai, mas que tem esse lado mais midiático, que tem esse lado aí de atuar também em redes sociais. Na nossa época não tinha nem, pelo amor de Deus, né? Não tinha rede social, não tinha nada. Então, assim, quando eu decidi fazer educação física, eu cursava engenharia química na Federal de Pernambuco. E eu falei para todo mundo na minha família, não estou gostando do curso, tal. Todo mundo falou, tudo bem, se não está gostando, para. Mas você quer fazer o quê? Eu falei, educação física. Aí minha mãe falou, então você não quer mais estudar, né? Meu pai olhou para mim e falou, olha, é o seguinte, quando estiver passando fome, não me procura não, tá bom? Enfim, era desse jeito, né? Porque parecia que ia dar tudo errado. Mas eu acredito aí que duas coisas fizeram dar certo. A primeira foi a gente querer fazer dar certo. E a segunda foi, ocorreu um movimento de mercado muito favorável para a educação física, onde começou a ter um apoio, né, de toda a mídia televisiva, da grande mídia, entendendo a necessidade da prática do exercício físico, deixando apenas de ser se mexa que já está ok. Não, pratique exercício. Porque, para quem não sabe, tá, pessoal, tem uma grande diferença entre fazer atividade física e fazer exercício físico. O correto é a gente fazer exercício físico suplementando ao máximo possível com atividade física. Isso é um grande segredo. E as pessoas acham que é simplesmente vou fazer atividade física. Na verdade, fazer atividade física constitui um pilar para que você tenha o resultado tanto de emagrecimento, como melhora de vida, saúde, qualidade de vida, longevidade, por aí vai. Você tocou no ponto
é crucial porque as pessoas confundem muito exercício físico com atividade física. Isso. Não é mesmo? E o exercício, Arruda, falando em treinamento de força, porque existem muitas dúvidas, né? Que as pessoas começam a treinar musculação e relata que não está perdendo peso, não é? E a gente sabe que a musculação, já tem várias evidências corroborando que a musculação pode sim ter um papel fundamental no emagrecimento. Então fala pra gente, Arruda, musculação emagrece porque as pessoas sempre associam que o emagrecimento é apenas com aeróbio. A musculação, de fato, ajuda no processo de emagrecimento, sabendo que existe aí a questão do balanço calórico, não é? Que a gente sabe que é multifatorial, Clay, mas levando em consideração só exercícios de musculação, emagrece? eu posso arrebentar agora aqui, assim, tipo, quem tiver aí vai cair pra trás, tem problema? Não, Ou tem que ser calminho? Não, detone. Vamos detonar então. Um dos grandes problemas é que as pessoas acham que fazem exercício físico e, na verdade, estão fazendo atividade física. Mesmo dentro da academia. Esse é um ponto absurdamente problemático dentro da academia. Ele associa o fato de ele estar numa academia, de ele levantar pesos, de ele estar numa esteira ou numa bicicleta e dizer, fui lá fazer exercício. Sabe por que ele não está fazendo exercício? Sabe por que ele não está fazendo exercício? Porque o exercício, ele é a prática da atividade física feita de forma orientada, sistematizada, de forma progressiva, que você precise ter, então, progressão da carga de treino. Se tu não é da área de educação física, tu vai entender o que é carga de treino. Carga de treino é quando você associa o volume do teu treino, a intensidade do teu treino e o esforço aplicado àquela sessão de treino. Não sei o que é volume. Se é na musculação, é número de séries, é número de exercícios, é quantidade de repetições. Isso é o volume do teu treino. Então, se tu faz muitas séries, muitos exercícios, é um treino de volume alto. A intensidade é o quê? É a carga que tu coloca. Eu trabalho com 100 quilos, aumentei para 110, tu estás aumentando a intensidade. E o que é o esforço? Não preciso nem dizer. É a dificuldade. É você chegar e dizer assim, de 0 a 10, qual a dificuldade que você teve nessa sessão de treino? E o cara vai dizer, 6. Foi leve. Você ficou todo suado, você ficou vermelho, ficou ofegante. Você está dizendo que deu 9 naquela sessão de treino? Foi uma sessão mais intensa. Porque você está levando respostas perceptuais, o que a pessoa percebe, e respostas objetivas. O cara está olhando para ele e dizendo, de fato ele está fazendo careta, está se tremendo, está perdendo o padrão do movimento. Isso é algo que levou ao esforço. Se você tiver um bom volume, uma boa intensidade, um bom esforço planejado de forma progressiva, isso é exercício. E isso traz o resultado. Agora, cheguei na academia. Um dia eu faço supino, aí no outro eu faço supino inclinado, aí não tem um planejamento de treino, ou então todo treino muda o treino. Como que você vai se adaptar, progredir, se você não tem uma organização? Pensa você lá, o cara, vou fazer uma dieta, tá bom. Mas não tem nada escrito. Não, hoje eu vou tentar manter 2.000 calorias aqui assim. Ele nunca vai conseguir, porque ele nunca vai ter o parâmetro de o que seguir para bater as 2.000 calorias. Então, se você disser para ele, o próximo passo da dieta, eu vou subir para 2.200, que por quê? Estava abaixo, eu estou subindo, fazendo a famosa dieta reversa lá, que eu sei que você faz muito com os pacientes. Se o cara não tiver um plano alimentar, ele não segue. Se o cara não tiver um planejamento de treino, ele não segue. Aí o que acontece? Cada dia é um treino aleatório, que não é treino então, é atividade física. Aí ele reclama, eu não tenho resultado. Claro, tu não treina. Ou seja, você vai para academia, pessoal, você não está num parque de diversões. Isso. Que é o que mais acontece. Agora, levando essa capacidade de esforço, Arruda, é bem complicado, porque a gente tem que levar em consideração que a gente está lidando com pessoas que têm estresse, têm uma noite mal dormida. E como é que a gente vai promover esse esforço de forma progressiva, levando em consideração a vida da pessoa paralela? Perfeito.
Antes de falar, só dizer para você aqui, obrigado aí pelo presente. Eu ganhei uma canequinha do Nutrindo a Resenha aí. É minha, né? É sua, essa é sua. Ah, tá. Então aí, ó, dá um saúde aí pro primeiro Cara, episódio. é desenroladíssimo. Tá mais Olha. desenrolado que o apresentador? Pessoal, o Cleiton levantou um ponto aqui fantástico. A gente tem que entender também o seguinte, eu acabei de dizer, o treino, o exercício, o esforço, mas treino não é uma seleção de sobrevivência. O pessoal acha que o bom professor, o bom treinador, é aquele que extrai ao máximo, ao ponto daquela pessoa se matar no treino. Não. Vamos ter treinos que a pessoa vai sair com aquela sensação de cansaço mesmo, tipo, nossa, morrendo. Tem. Isso geralmente está nas semanas de choque, semanas pesadíssimas, que devem obrigatoriamente vir com a semana de baixa. Por quê? Porque você jogou no limite, agora você vai baixar a intensidade desse treino, o esforço desse treino. Então não adianta você só querer ir no limite, é feito o carro. Se você só acelerar a pancada, vai bater o motor do carro. Mas também se você só andar a 20 por hora, você não chega no destino final. Então, tem a hora que é para acelerar, quando tá aquele retão livre, acelera teu carro. Mas tem hora que você diz, ei, tá gastando gasolina demais, calma, vou tirar um pouco o pé do acelerador. Aí você diz, tem alguma forma de eu saber se isso é viável? Até assim, caramba, acordei hoje, vou treinar. Hoje é dia de tacar porrada ou é dia de ir mais leve? Tem. E tem formas subjetivas e objetivas. Subjetiva é você acordar se sentindo disposto, se dormiu bem. Se você vê a quantidade de sono, foi legal, tipo, pô, dormi bem, dormi às 6 horas, acordei me sentindo bem, tal. Isso é uma forma subjetiva. O que é uma forma objetiva? Você pode dormir com um smartwatch no braço. Eu durmo. Com esse smartwatch no braço, o que é que vai acontecer? Ele vai te dizer não somente o tempo de sono, mas a qualidade do teu sono. Aí alguém pode pensar, como é que o cara vai dizer a qualidade do meu sono? Pessoal, ele tem microfone, ele tem um acelerômetro aqui dentro. Então, se você mexer demais o braço enquanto dorme, ele entende que isso foi um sono agitado, qualidade ruim. Se você levantar e caminhar, ele vai dizer, ele acordou. Então você vai ter uma arquitetura do sono ruim. Se ele percebe que tem muito barulho, ele vai dizer, opa, ele está roncando demais, significa que ele tem problema respiratório. Então ele está identificando a qualidade do teu sono, primeiro ponto. Segundo ponto, ele vai, através da frequência cardíaca, ele vai te dar a variabilidade da frequência cardíaca. Que não é simplesmente o número de batidas por minuto. Ah, minha frequência cardíaca em repouso é 58. Ele não vai te dizer isso. Ele vai te dizer o seguinte, a variabilidade, isso quer dizer a quantidade de batidas que teu coração dá. Em 1 minuto, por exemplo, 60 batidas. Aí você vai dizer, então é uma batida por segundo. Aí ele vai dizer, não. Tem vezes que ele bate a cada 1,1 segundo e tem vezes que ele bate a 0,85. Por quê? Porque o ritmo dele não é fixo. Quem regula isso? Nosso sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático. Se você tiver muito agitado, dormindo mal, cortisol, o teu sistema nervoso simpático está aceleradão. Isso é ruim. Se você tiver com um sono muito letárgico, porque você está muito cansado, sono extremamente profundo e tudo mais, você está muito no parasimpático. É ruim. Você está muito desacelerado. Então, nem tão acelerado, nem tão pouco acelerado. Se você tiver mais para o meio, significa a tua variabilidade, a gente chama de VFC, variabilidade da frequência cardíaca, ou vem do inglês, né, HRV, Heart Rate Variability. Ele vai te dizer como você tá e isso te dá o nível de prontidão. Nível de prontidão, isso quer dizer, acordei hoje, tô bem pro exercício? O cara vai te dizer assim, você dormiu bem, você acordou bem, você tá com nível de prontidão boa. Mano, vai lá e destrói a academia, quebra 3 espelhos, joga o anilha pra cima. E a pergunta que não quer calar, e quem não tem um relógio? Bom, aí vai no subjetivo. Pronto. Quem não tem o relógio vai no subjetivo. E outro detalhe, esse relógio, ele marca caloria durante o exercício físico. Marca. É confiável? Que é uma dúvida muito grande. Porque as pessoas associam, não, eu vou treinar musculação, estou tendo um gasto calórico de 200 calorias, eu posso ter um extra
de consumir 200 calorias. Isso é real, Arruda? Porque a gente leva em consideração que no passado era muito simples o cálculo. Para emagrecer, você vai ter um déficit calórico ali de 7.000, 7.700 calorias, vai perder 1 quilo na balança e no modelo ali matemático, durante um ano você fazendo esse déficit, você vai perder 20 e 30 quilos. E por que isso não funciona na prática, Arruda? Pessoal, a gente tem que entender que o modelo que o relógio utiliza para marcar esse gasto calórico, se eu colocar no meu braço, no do Cleiton, no seu que está assistindo, ele vai marcar todo mundo igual. Mas eu tenho uma pergunta: todo mundo aqui é igual? A quantidade de massa corporal, massa magra, massa gorda, o meu nível de aptidão física, a minha quantidade de mitocôndria e capacidade de oxidar gordura, cada um tem uma, velho. Isso depende muito da minha aptidão aeróbia. Então, vai ter gente que tem uma aptidão aeróbia, um VO2, né, que a gente chama VO2 máximo, de 40 e que tá bom. E tem cara que tem um perfil atlético que tem 65 de VO2. Esse cara 65 de VO2, que deve ter uma frequência cardíaca de repouso de 50, quer dizer, ele em repouso, ele só usa gordura, velho. Então é claro que ele não vai ter um gasto calórico igual num treino ou em repouso igual uma pessoa que esteja mal treinada. Então, é claro que essa medida ela é imprecisa. Por quê? Porque ela dá uma média, um geral. Aí sabe o que acontece? Ela acaba hiperestimando. Aí você pergunta, hiperestima em quanto? Eu vou dizer, cada relógio tem uma diferença. Tem relógio que hiperestima em 20%, tem relógio que hiperestima em 70%. Aí você fala, meu irmão, então quer dizer que eu fui lá todo feliz e gastei 400 calorias, quando na verdade eu só gastei umas 250. Isso. Pronto, já que a gente está falando de gasto energético, levando em consideração que você faz um treino de força, onde você tem um gasto calórico alto, o quanto aquele valor de gasto calórico a gente deve calcular de forma específica dentro de um cálculo, levando em consideração o déficit calórico entre a dieta e o indivíduo? Pô, essa pergunta foi quase para o nutricionista, tá? Que é para você mesmo responder, mas Não, vamos lá. mas eu estou levando em consideração... Mas eu vou dar uma ideia. Você vai complementar. Vamos fazer essa resposta junto, nós dois. Você levar em consideração que um treino de musculação em alta intensidade, ele tende a gastar de 300 a 400 calorias por hora. Perfeito. Desse valor, o quanto mas realmente eu tenho um é adendo. real? Eu tenho um adendo. Esse valor, ele talvez ele se aplique para quem treine bem feito. Primeiro Perfeito. ponto. Pronto. Só que aí tem um ponto. Eu ainda acredito que esse valor pode ser ligeiramente maior. E eu vou te explicar o porquê. Ou menor. Não, menor se for menos, se você treinar meio fofinho, se você treinar meio na fuleiragem. O se que é um você treino fofinho? Explica aí pro pessoal. fofinho, você pegou, botou uma carguinha, chegou lá 7, 8, 9, 10 repetições, aí guardou a carga. Podendo fazer 12. Por 12 você foi bonzinho. Pode 20. fazer 18, 20. Aí você vai dizer, de onde é que você surgiu com 18, 20? Só para vocês entenderem. Tem uma pesquisa que o pessoal pegou, chegou numa academia sem se identificar, ao lado de um leg press. Anota essa que essa é loucura. Do lado do leg press. E todo mundo que sentava no leg press começava a fazer, ele anotava a carga e via lá 10 repetições. Então, Cleiton, 10 repetições com 150 quilos. Arruda, 10 repetições com 120 quilos. Ele saiu anotando de um monte de gente. Quando terminou, ele falou assim, queria fazer uma pesquisa com você. Sou pesquisador da universidade e tal. Aí ele se identificava e dizia, próxima vez que você vem treinar a perna, quando que é? O cara, sei lá, quinta, sexta, sei lá, dizia o dia. Joia, posso fazer um teste de 1 RM com você? Aí o cara dizia, tá bom, posso, pode sim. Aí beleza. Chegava lá, fazia um teste de 1 RM com a pessoa e ele foi anotando 1 RM de todo mundo. Quando ele anotou 1 RM, só para vocês entenderem, se eu treinar 1 RM é o máximo de carga que eu faço uma repetição, tá galera? Então, se eu fui lá e fiz 300 quilos, uma repetição, para eu fazer 10 repetições, a média é que eu use de 80% a 85% de 1 RM. Então vamos lá, se eu fiz 300, eu tenho que tirar 60, 240. Só que, velho, eu estava usando 120. Isso quer dizer, eu estava usando 40%, 50% de 1 RM.
Só para vocês entenderem, quem treina com 50% de RM chega a fazer mais de 20 repetições. E como é que eu estava fazendo 10? O treino estava fofo. Perfeito. Isso é o treino fofo. O treino fofo não é pouca carga. Porque eu posso colocar 30%, 40% da carga e dizer assim para você, mas faz contas 10. Aí você diz, mas eu consigo fazer 30. Aí eu vou dizer, beleza, pode fazer 30. Você vai ver quando chegar na 22, 23, tá queimando, tá doendo pra caramba, tá desconfortável. Não é fofo. É pouca carga. Deixa eu só te dizer agora. Só que tem um porém. Aquele lance do gasto energético. Um cara na Universidade de Maine, o nome dele é Christopher Scott. Ele pegou o seguinte, ele falou, ó, como é que a galera avalia o gasto calórico? E ele viu que era aquela máscara que a gente põe chamada ventilômetro, o ergoespirômetro, né? No caso, ele botava o ventilômetro, fazia calorimetria indireta. Então ele via através da análise de gases, que é o que faz na esteira, na bicicleta e tal, só que ele botou na musculação, bota um portátil e a galera vai treinar. E aí ele via o gasto calórico durante a sessão. Ele, beleza, o cara tá gastando 280 calorias. Só que ele identificou uma coisa, que quando ele aumentava muito a intensidade do treino, às vezes não se gastava muito mais. Mas o lactato, o famoso antigo que a galera conhece, ácido lático, subia pra caramba. E quanto mais pesado era, mais o ácido lático, mais o lactato. E esse cara conseguiu chegar numa fórmula que mostrava que para cada milimol de lactato que se aumentava, o gasto calórico aumentava também junto. Então você tinha o aumento do gasto energético, que ele dizia aqui pela respiração aeróbio, e o quanto vinha de lactato era o gasto anaeróbio, que a máscara não analisava. Somava os dois e dava o gasto real da musculação. Que se você for pôr numa caminhada, não faz sentido. Por quê? Porque na caminhada não tem aumento de lactato tão significativo. O lactato da caminhada vai ficar para 1,5, 2. Então não entra. Já se você vai para um treino HIIT intervalado, você vai ter. Você pega uma corda naval bem feita, a galera chega a bater 12 milimol. Lembrando, em repouso é 0,8. A partir de 4 milimol é considerado treino em alta intensidade. Por quê? Porque você já está no seu L2, que é o limiar do lactato. Imagina você bater 12, 3 vezes mais. Quando você vai para musculação pesada, treino com rest pause, trabalhos como lá do Antônio Paoli, encontraram 10,5 milimol de lactato. E outro detalhe importante, Arruda, que as pessoas se preocupam muito com o gasto agudo do exercício, não é? Que não é o componente principal do gasto energético. A gente sabe que o componente principal do gasto energético é o metabolismo de repouso. Isso. E as pessoas negligenciam muito isso aí. Exatamente. Não é? Levando isso em consideração, Arruda, se a pessoa tem 30 minutos para treinar, é mais interessante fazer a musculação ou treino aeróbio, visando emagrecimento? Rapaz, eu vou falar para vocês que é bom fazer os dois. E eu vou explicar o porquê. Ficou em cima do muro, viu? Não, fiquei não. Não, vou não, em cima do muro. O cara me conhece há 20 anos, nunca fiquei em cima do muro. Ou seja, eu vou explicar. Associar os dois. Claro, e eu vou explicar o porquê, e não é para agradar ninguém, não. É porque eu vou falar uma coisa. Quando eu faço a musculação, eu tendo a ter um aumento desse meu metabolismo de repouso, porque eu gasto mais proteína, então eu preciso produzir mais proteína. Então eu aumento o gasto. Eu tenho degradação do meu tecido muscular e de quebra de tecido conjuntivo, por aí vai, que gera microlesão, e isso faz com que eu tenha processo inflamatório, por aí vai. Isso aumenta também o gasto energético em repouso, enfim. Eu tenho vários fatores que me aumentam esse gasto energético em repouso, beleza? Só que quando eu vou pensar no cardio, quem me dá mais biogênese, isso quer dizer formação de tamanho, de trabalho, de quantidade de mitocôndria, o cardio ou a musculação? O cardio. Aonde é que eu oxido a minha gordura? Na mitocôndria. Então, se eu tenho um trabalho aeróbio bem feito, cardio bem feito, a minha mitocôndria está maior, mais saudável, em mais quantidade, dizendo, vem, pode jogar gordura aqui dentro, em repouso ou no meu treino, porque eu vou oxidar mais. E quando eu vou para o meu treino de força,
ela está aumentando a minha taxa metabólica de repouso, fazendo gastar mais energia. Então, se eu tenho esses dois componentes trabalhando em conjunto, eu consigo ter mais resultado. Aí você vai dizer assim, tá, mas você tem meia hora, você vai fazer o quê? Aí eu vou dizer, vai ter sessão que eu vou fazer, sei lá, 25 minutos de força muito bem feito e 5 de cardio. Ah, 5 de cardio? Ué, se eu fizer, por exemplo, treinos estilo próximo ao que seria aquele tal do Tabata, que o pessoal fala muito, gasta 4 minutos. Então, eu posso fazer sprints de 7 segundos por descanso de 13, que dá 20 segundos. Então, eu faço 3 sprints por minuto. 5 minutos são 15 sprints. Velho, é um super treino de sprints repetidos, que é uma modalidade de HIIT chamado RST. Sensacional. 5 minutinhos, já começa. E vai ter treino que eu vou usar e abusar do meu cardio, que eu vou passar 10, 12, 18 minutos e 12 de musculação. E você vai dizer, 12 de musculação? E se eu fizer um trabalho em superset, agonista-antagonista para grandes músculos, será que 12 minutos não é suficiente? É. Para quem não sabe, superset, agonista-antagonista é um trabalho tipo peito, costas, bíceps, tríceps, anterior de coxa, posterior de coxa. Então, se eu fizer provavelmente 5 exercícios combinados, que no caso dá 10, eu faço isso em 10 minutos, ó. Show de bola. Então, eu consigo organizar. Agora, isso só acontece, Cleiton, São se tiver mortais que conseguem, né? Então, mas eu digo, isso só vai acontecer se eu tiver periodizado, planejado o treino, se eu tiver com a planilha do cara, se eu ficar criando de qualquer jeito, o cara não consegue chegar nisso. Porque isso é uma progressão de treinamento. Então eu vou começar com esse cara fazendo musculação simples, leve. Próximo treino, só um cardio. E vou progredindo um pouquinho o cardio. Na outra, metade musculação com metade cardio. Primeira semana, primeiro microciclo. Segunda semana, vamos mexer nisso aí. Até daqui a, sei lá, 6, 8 semanas, tá do jeito que eu falei. Tacando a pancada no cara e ele aguentando. E tacando a pancada, semana que vem baixando a intensidade. Por quê? Porque senão eu vou machucar. Porque senão a pessoa vai adoecer, baixa a imunidade dela. Porque senão ela pode entrar em overtraining e por aí vai. Perfeito. Veja, Arruda, muitas pessoas fazem um treinamento em jejum, principalmente o aeróbio. E é muito discutido se realmente o aeróbio em jejum emagrece mais do que o aeróbio alimentado. Isso de fato existe, porque se a gente levar em consideração que o emagrecimento é multifatorial, não faz tanto sentido. Mas a gente vê ainda muita gente falando sobre o treinamento em aeróbio, porque vai aumentar a biogênese mitocondrial. Isso de fato é verdade? Cara, então, treinar em jejum, toda vez que tem artigos que comparam o cara treinar alimentado e treinar em jejum, ao final de 8, 12, 16 semanas, acho que os mais longos que eu li tem 20 semanas no máximo, não me lembro de nenhum com mais de 16 a 20 semanas não, mas tudo bem. A gente tá falando aí de 4, 5 meses pelo menos. A diferença não existe. São diferenças tão irrisórias que na clínica, na prática, não muda. É o cara ter perdido, sei lá, 200 gramas de gordura a mais do que o outro. Ou seja, pessoal, não precisa você acordar mais cedo para fazer o aeróbio em jejum. Agora, claro, se dentro da sua rotina acordar de manhã e fazer logo aeróbio vai fazer você melhorar a sua adesão, ótimo. Perfeito. Mas você não precisa acordar, perder a hora de sono. Ou então, se de repente, você é daquelas pessoas que, quando acordam, se comer e for treinar, às vezes passa mal, né? Tem gente que sente assim um desconforto gástrico e tal. Se você sente esse desconforto, cara, vai treinar em jejum. Nem é melhor, nem é pior. É uma questão de conforto. Perfeito. Agora, tem um ponto que poucas pessoas estão falando. Que aí você estava falando de emagrecimento. Eu agora vou falar de performance esportiva. Posso? Pode, deve. Pessoal, calma. A Arruda agora é um maratonista. Tá muito empolgado. Muito empolgado. Não precisa dar aula sobre isso. Tem que ser o mais breve possível. Eu vou só falar só uma coisa. Hoje,
ele já deu adendo, né? Maratonista é quem faz assim maratonas. Eu corri uma maratona, estou me preparando para a minha segunda maratona e terceira já esse ano. Então, calma, parece até que eu sou um atleta profissional. Não. Aonde eu vou chegar? Um dos grandes segredos, não só da maratona, mas do triatleta, da natação de uma distância maior, né, do ciclismo de estrada e por aí vai, tá? É o cara ter muita mitocôndria. E, aparentemente, fazer treinos com a restrição alimentar um pouco maior, 8, 12 horas, tem gerado um pouco mais de adaptação para a tua mitocôndria, melhorando a tua capacidade de usar gordura. Não estou dizendo que emagrece mais, tanto eu acabei de dizer. No final das contas, o cara perdeu 200, 300 gramas a mais, o que não é nada. Só que tu tá treinando tua mitocôndria. Quando você está pensando, olha como é um detalhezinho do detalhe, que não é para emagrecimento, é para performance esportiva. Tu tá conseguindo fazer o teu desempenho continuar usando mais gordura do que carboidrato, correndo a 14 km por hora e o outro está conseguindo a 14,6 km por hora. Não dá nem 1 km por hora de diferença. Só que meio quilômetro a mais por hora numa maratona em 42 km faz diferença. Então, talvez, para performance esportiva de longa duração em sujeitos muito bem treinados, ó como é muito distante isso, o aeróbio em jejum possa ter algum benefício. Foi distante, mas é bom que as pessoas saibam para não dizer, tô fazendo, não. Você é maratonista, triatleta, você tá muito bem treinado. Não, nada disso. Então, velho, escolhe. Comer ou não comer é apenas uma questão de conforto. Perfeito. Outro detalhe importante, Arruda, que você já é personal há vários anos, atua ali com vários alunos. A gente sabe a dificuldade que as pessoas têm em continuar a rotina de exercício físico, que é a adesão. Isso. Por falta de afetividade. Isso. Que é muito falado hoje em dia sobre afetividade num programa de musculação. Qual seria o instrumento válido da gente manter o aluno, principalmente aqueles que não gostam de musculação? Porque a gente tem uma grande massa que não gosta de treinar musculação. Isso. Que são as pessoas que fazem atividades como beach tennis, o crossfit, o aeróbio, a corrida. Como é que a gente vai manter a afetividade dessas pessoas, levando em consideração que elas não vão conseguir treinar dessa forma intensa? Isso. E como explorar isso para manter o indivíduo ali engajado no treinamento? Bom, eu, nas minhas aulas, em curso, palestra, pós-graduação, né? Para quem não sabe, eu sou o coordenador da pós-graduação em emagrecimento do Instituto Valorize, que hoje é o maior, digamos, pós-graduação do Brasil. Sou coordenador nacional, tenho um livro escrito sobre emagrecimento e eu costumo sempre dizer uma coisa em aulas e tudo. Nós temos que levar em consideração o que eu chamo de tríade POP. O que é tríade POP? Preferência, objetivo e possibilidade. O cara, ele não vai dar continuidade naquilo que ele não gosta. Então, você tem que levar em consideração a preferência dele. Primeiro ponto. Segundo ponto, você tem que levar em consideração se o que ele gosta de fazer está alinhado com o objetivo. Porque também, só fazer o que ele gosta, mas não trazer resultado, não está fazendo nada. Ele precisa colher o benefício daquele exercício. E possibilidade. Será que ele é capaz? Será que ele tem estrutura? Será que a condição de biotipo, de algum problema ortopédico, dá chance dele fazer aquilo que ele precisa, que ele gosta? Tá, vamos ver. Então você tem que unir essas três variáveis. Então a primeira coisa é, conheça muito bem quem é a pessoa. Porque olha que coisa interessante. Pessoas são seres em constante transformação. Eu vou contar uma rápida história, não vou demorar, de um cliente meu, que agora nem é mais, tá? É só amigo hoje, mas ele não treina mais comigo. Ele chegou para mim e falou, quero fazer musculação, mas eu não gosto, mas sei que preciso. Aí eu falei, tudo bem,
O que você precisaria para poder ficar mais próximo da musculação e não te causar tanto... Aí ele falou, a primeira coisa, ele falou, eu não gosto de academia. Eu disse, e se a academia for até a tua casa? Foi a primeira coisa. Ele falou, já ajuda muito. Eu disse, tá, dá pra gente resolver. Tem mais algum outro problema? Ele, eu tenho pouco tempo. Eu falei, e se a gente só fizer 30 minutos 3 vezes por semana? Pelo menos nesse início. Te agrada? Ele falou, se der resultado, sim. Eu falei, deixa essa parte do resultado comigo. Quero saber se 3 vezes por semana, 30 minutos na tua casa resolve para você. Ele, não, desse jeito eu garanto. Eu disse, você garante que você faz 6 meses do que eu disser durante isso? Aí ele, sim. Depois de 6 meses, todo mundo tem certeza que vai dar resultado. E eu criei uma rotina de treino que funcionou. Aí ele começou a ver resultado, a se sentir bem. Próximo passo, ele olhou para mim e disse, não precisa mais ter tempo não, eu quero fazer o que for preciso agora. Eu digo, beleza, me deu mais, margem de trabalho. Depois de mais um tempo, eu falei para ele, dá para continuar treinando aqui. Agora, se for para uma academia, a gente decola de vez. Aí, com praticamente, sei lá, 1 ano, a gente, foi para academia. Chegou na academia, velho, esse cara hoje, até quando ele viaja, ele treina. Ele não deixa de treinar mais nunca. Ele treina. Por quê? Ele criou o hábito. Só que se eu chegasse e botasse na cabeça dele e dissesse assim, tem que treinar, tem que ser não sei quantas vezes por semana, tem que ser tanto tempo, ele não tinha chegado nisso. Isso funciona também com a nutrição, levando em consideração quando o indivíduo ali tem aquele hábito de comer pão francês todos os dias, e eu chegar radicalmente e falar, vai comer agora batata doce todos os dias no lugar do pão. Não vai conseguir. Isso. Não vai conseguir. Porque primeiro a gente tem que mudar os hábitos. Veja só, Arruda. Existe muito mito em relação a mais repetições, a gastar mais caloria. Porque antigamente se falava, 15 a 20 repetições, emagrece. De 8 a 10 repetições, é hipertrofia. 3 a 5 repetições, é potência. Isso de fato ainda é válido a gente mensurar, porque eu ainda vejo muitas pessoas fazendo muitas repetições, circuitinho, que a gente vê que é um circuito muito submáximo. Mas isso é relevante para o emagrecimento? Vamos lá. De forma eficiente? Aí sim, eu ia dizer, relevante para o emagrecimento ele vai te auxiliar. Dizer que ele é determinante, eu já diria que não. A gente precisa ter ele associado a vários outros pontos, como treinos com maiores intensidades, como uma boa dieta, um sono e por aí vai. Mas onde eu ia chegar é fazer exercício com mais carga e fazer, 8 repetições e fazer com menos carga e fazer mais repetições, tipo 15, 17, 20 repetições. Antigamente eu pensava, vou emagrecer, Primeira coisa que você tem que entender é, se você pegar um peso e começar a treinar, você não está fazendo para hipertrofiar nem para emagrecer. A primeira coisa é, pegou um peso e começou a fazer, você está treinando força. O resultado do teu treino de força, se combinado com dieta, com sono adequado e por aí vai, é aumentar a massa muscular, é reduzir a gordura corporal. Então você treina a musculação pela funcionalidade do treino de força. Isso quer dizer, se eu colocar muita carga, eu ganho muita força, mas eu não trabalho tanto a minha resistência de força. Se eu botar pouca carga, eu não ganho tanta força, mas eu ganho mais resistência de força. Mas os dois são capazes de me dar hipertrofia e de melhorar para o emagrecimento. Por quê? Porque a gente não está falando de funcional aí, a gente está falando de morfológica, o tecido, a gordura diminuir. Então, o grande segredo da musculação vai ser uma boa alternância de cargas baixas, com mais repetições, pouco intervalo, durante 1, 2, 3 semanas. E depois, carga alta, pouca repetição, intervalos um pouco mais longos, por 1, 2 semanas. Por que, Arruda? Porque carga alta é muito bom para o desenvolvimento muscular. Só que carga alta é complicado para a tua articulação. Não dá para passar muito tempo. Então, essa alternância de cargas permite você ter um bom desenvolvimento muscular, uma melhora significativa para o emagrecimento,
Só que você precisa dar uma retirada, senão você vai sofrer do ponto de vista articular. Então, essa modificação sistemática volta para tudo aquilo que eu falei para o início. Só acontece se tiver planificado, organizado, se tiver um treino montado. Se não, meu irmão, vira uma zona, é improviso, não é treino. Já que você falou que tem que ter periodização, porque senão vira uma zona, palavras de Arruda, e o CrossFit, que as pessoas treinam todos os dias, não tem descanso e não tem grau seletivo do que vai treinar. Porque a gente sabe que o CrossFit é tudo todo dia. Não seria mais lesivo? Qual a tua opinião sobre isso? Pô, aí dá pra gente passar mais de hora falando sobre isso. Vamos lá. Eu posso treinar tudo todo dia? Posso. O CrossFit treina tudo todo dia. E eu posso treinar tudo todo dia? Pode. Agora, se eu treinar tudo, todos os grupos, todos os dias, de forma com alto volume, alta intensidade e no meu limite, tem chance grande de eu não recuperar de hoje treinar, descanso para treinar amanhã de novo. Mas se eu treinar leve, eu posso treinar tudo todo dia. Tem inúmeros trabalhos mostrando isso. Só que o problema é que a gente sabe que muitas vezes no CrossFit o cara não vai treinar leve. Ele vai para fazer o melhor tempo, ele vai para fazer a maior carga possível, a maior quantidade de rounds que ele faz ali. Ele vai para ganhar do colega dele, para botar um nome no quadro e o tempo que ele fez aquilo. Então, beleza. Aí já começa a dizer assim, não foi suficiente. O tempo de descanso do treino da segunda para terça, para quarta, para quinta, aí não foi suficiente. Aí entramos no problema. Se você disser para mim, mas eu treino para melhorar minha performance esportiva, aí eu vou dizer para você, ok. Por quê? Porque o jogador de futebol, por exemplo, ele joga futebol todo dia. O jogador de tênis, ele joga tênis todo dia. Porque ele pratica o esporte dele todo dia. Se você perguntar para mim se isso é uma boa opção, eu diria que não. A melhor opção seria o quê? Você dividir. Veja, eu não sou coach de CrossFit para falar aqui qual seria a melhor divisão, mas eu tentaria ou utilizar segmentos corporais mais separados, mais distintos. Aí não é CrossFit. De um dia para o outro. Calma. Aí não é CrossFit. Não, calma, vai chegar. Senão você vai dizer, se dividir vira musculação. Não, não. Eu vou falar de forma que fique próximo. Um dia trabalhar mais elementos ginásticos, porque eles têm a parte ginástica, tem a parte de força, tem a parte dos levantamentos olímpicos. Então dá para tentar, pelo menos também, segmentar por áreas de atuação dos pilares do próprio CrossFit. Pô, vamos trabalhar mais coisa ginástica hoje, que use menos força, e amanhã a gente faz uma sessão mais voltada para força. E na próxima, a gente faz um negócio mais voltado para o cardio, que tenha mais remo, que tenha mais um airbike, que tenha mais um ski daquele. Joia! Dá para fazer. O problema é querer que todos os treinos tenham todas as modalidades dentro dela de forma volumosa e intensa. Então, talvez 24 horas de descanso de um dia para o outro não seja suficiente. Fora que, aí você fala, a parte de lesão. Eu vejo muito mais o lado de lesão possível e passível de ocorrência no CrossFit pelo fato de sempre pancada, muito forte, muito volume, muita intensidade, com gestuais técnicos, quer dizer, movimentos muito complexos, barra para cima da cabeça, salto num caixote. Quando a pessoa já está cansada, fadigada, às vezes não tem ainda uma boa autonomia de movimento, ainda não tem um bom repertório motor para desempenhar aquilo, então ela acaba compensando ali, compensando aqui, ela acaba às vezes levando uma queda do caixote porque está fadigada e já não consegue mais saltar daquela altura. Então eu vejo mais a lesão por esse lado, e não somente pelo fato da repetição que não tenha, anota esse nome, a interconexão da carga de treino. Lembra, a interconexão, volume, intensidade, esforço de um dia que seja carregado para o outro sem que os resíduos do treino de hoje atrapalhem o treino de amanhã. E sobre exercício Tá muito técnico isso ou tá de boa? Você é um cara técnico, então normal. Mas dá tudo para As pessoas entender. estão entendendo. Então, não? Pessoal, Arruda, exercício localizado.
O pessoal fica se matando ali fazendo 100, 200, 300 abdominais. De fato, faz com que a pessoa tenha diminuição de gordura. Tema polêmico. Vou te falar uma coisa. Talvez seja até um bom corte, né? O pessoal faz os cortes agora do podcast, né? A gente vai pegar aqui pelo menos 6, 8, 10 artigos mostrando que fazer o abdominal não tirou gordura corporal do abdômen. O cara pegou lá, tem trabalho daquele Visputin, sei lá e tal. Tem muito trabalho. Tem trabalho do grupo lá do Miquel Esquerdo fazendo com leg press. Não só o abdominal, você está falando localizado para tipo assim, vou fazer aqui, a mulherada quer fazer o tríceps para tirar a gordura daqui de trás, fazer o abdômen para tirar a gordura do abdômen, fazer a abdutora para tirar a gordura do culote. Estou botando bem pontos específicos, tá bom? O que acontece? A maioria dos trabalhos que fez isso, colocou para fazer o exercício e o outro grupo não fazer nada. Ou vamos fazer unilateral uma perna e não faz a outra. E vamos ver qual das duas emagreceu mais. Todo o trabalho que fez isso não deu diferença. Todos os trabalhos, nenhum dá diferença. Então você vai dizer, então fazer abdômen não tira a gordura do abdômen. Fazer abdominal não tira a gordura do abdômen. Só que teve uma galera que fez uma parada um pouco diferente. O que é que esse pessoal fez? No lugar de mandar fazer 5 exercícios de abdominal com 3 séries, sei lá, de 15, 20 repetições, e o outro grupo não fazer nada, vamos fazer diferente? Pega um grupo, tipo, quando a pessoa quer perder gordura, muitas vezes ela faz o quê? Manda fazer um aeróbio, manda fazer uma esteira. Então ele chegou lá para um grupo e disse assim, quero que vocês façam 40 minutos de esteira, pra gente emagrecer vocês. Beleza? Vamos controlar a dieta de vocês e vamos fazer esteira. Esse outro grupo aqui, a gente vai controlar também a dieta de vocês e no lugar de vocês fazerem 40 minutos de cardio, vocês vão fazer 27 minutos de cardio. Aí você vai dizer, Arruda, e os outros 23 minutos, o que é que aconteceu? Eles mandaram fazer exercício abdominal. O gasto calórico de 23 minutos de cardio mais o abdominal era o mesmo gasto calórico de quem fez os 40 minutos na esteira. Então vocês estão entendendo que se emagrecer mais ou menos não é pelo gasto calórico, e sim pela atividade força lá no abdômen mais o aeróbio. Também por isso que eu falei lá, lembra que eu falei? Faz os dois, faz força e faz cardio. Então o que é que aconteceu? Viram, depois das semanas de treinamento lá, que o grupo que fez cardio mais abdômen perdeu mais gordura e não somente mais gordura da região do tronco, do abdômen. Aí você fala assim, então fazer abdominal tirou mais gordura. Não. Fazer abdominal associado ao treino cardio, após o treino cardio, melhorou a diminuição da gordura corporal da linha do abdômen. Aí você pode dizer assim, então a partir de agora todo mundo fazer abdominal. Eu também não disse isso. O que eu estou dizendo é, hoje nós temos sim evidências mostrando que talvez associar abdominal após uma corrida seja mais efetivo para tirar a gordura do abdômen do que fazer somente a corrida. Então o que é que eu tenho feito? Nada de absurdo. Teu aluno, teu cliente ou você mesmo não já faz abdômen? Faz. No lugar que eu sei que muita gente chega na academia, a primeira coisa que faz é abdominal, tipo um aquecimento, eu já vejo. E tem gente que às vezes faz a musculação e no final faz o abdômen. Eu só fiz trocar a rotina dos meus alunos. Quando termina o cardio, faz o abdômen. Não foi nada assim, nós precisamos agora de uma estrutura de treino, fazer de virado de cabeça. Não, eu só fiz trocar. O teu abdômen sempre será após o cardio. Aí se você chegar assim, Arruda, e se surgirem mais 10 artigos mostrando que essa estratégia não é válida e apenas um, aí eu paro de fazer. Mas enquanto eu tenho um, é melhor do que não ter nenhum. E enquanto fazer essa estratégia não é nada que coloque em risco, que machuque,
que atrapalhe, que seja uma invencionice, eu posso fazer. E o aeróbio? Contínuo, intervalado? Os Qual dois. que emagrece mais? Existe algum que emagrece mais? Porque a gente vê muito discutido lá. em rede social, não é? Que HIIT é melhor do que o contínuo. Aí tem o pessoal que fala que o contínuo é melhor do que o HIIT. Parece uma briga de Lula e Bolsonaro. Não é? Quem fala sobre isso dessa forma Pronto, vamos lá. não leu os trabalhos desde 2017. Olha como faz tempo, né? A gente fala 2017, parece que foi ontem, né? Mas 2017 tem os trabalhos de dois autores chamados Granata e Bishop, né? Que é César Granata e David Bishop. E os caras analisaram o impacto do treino cardiovascular em diferentes intensidades e formatos lá na mitocôndria. Olha a mitocôndria voltando de novo. Por quê? Porque a mitocôndria é onde eu gasto a minha gordura. Então, se eu tenho uma capacidade de aumentar mais a minha mitocôndria está pequenininha, ela agora cresceu. Opa, é um bom sinal. Se ela cresceu e melhorou sua função, também é algo importante. E se ela aumentou de tamanho, melhorou a função e duplicou, triplicou em quantidade, isso é o céu, isso é maravilhoso. Aí sabe o que é que os caras fizeram? Olha que coisa interessante. Pega um grupo e treina moderado, contínuo, apenas. E vamos monitorar a mitocôndria dessa galera aqui durante um longo período de tempo. Pega outro grupo e faz só treino HIIT longo. Para quem não sabe, a gente tem HIIT longo, tá, galera? Que é 40, 50 minutos de treino, que a turma acha que todo treino HIIT é bem curtinho. Não. A gente tem treino HIIT de volume baixo e treino HIIT de volume alto. O HIIT longo é volume alto. 47, 50 minutos por sessão de treino. Os intervalos é 4 minutos de esforço por 2 de pausa, 3 por 3. Entendeu? Então você passa ali 40 minutos treinando. A turma acha que todo treino HIIT é 5 minutos, 10 minutos. Negativo. E ele pegou outro modelo de treino de HIIT com intensidades extremamente absurdas, chamada All Out, que é o quê? Fazer o máximo possível de esforço, com volumes baixos. E monitorou também a mitocôndria desses três, moderado contínuo, HIIT longo, com a intensidade um pouco menor, e o SIT, que é treinamento de sprints intervalados. Pancada, aquilo que você faz 30 segundos se matando e descansa 3 a 4 minutos. E ele monitorou os três. Quando terminou, ele foi ver. Cara, todo mundo melhorou a mitocôndria. Então já não pode dizer que algum desses é ineficiente, primeiro ponto. Segundo, cada um melhorou em uma particularidade mais pronunciada da mitocôndria. Um aumentou o tamanho da mitocôndria, um melhorou a quantidade de enzimas na mitocôndria, a quantidade, então, de capacidade de processar dentro da mitocôndria, e o outro aumentou o número de mitocôndria. Aí você fala, e o que é o melhor? Fazer os três. Então pensa, se tu faz aeróbio 3 vezes por semana, tu podes fazer uma periodização não linear. Segunda, moderado contínuo. Quarta, HIIT longo. Sexta, SIT. Fez os 3. Ou tu ainda pode fazer cada semana, você pode fazer um tipo. Ah, e quem corre? Quem corre já segue essa linha. Exatamente. Segunda-feira, treino de limiar. Quarta-feira, treino de ritmo. Sexta-feira, regenerativo. Sábado é o longão. Você acha que isso é o quê? Perfeito. Veja só, Arruda, estamos chegando ao final. Será que a galera gostou, velho? Gostou, rapaz. Foi legal, não foi? Fiquei tenso no início. Ficou. Me conta aí, você é apresentador, ficou tenso? Um pouquinho, não é? Primeira vez. Mas veja, Arruda. Eu fiquei um pouco tenso, deu pra perceber. Nada, tá desenrolado. Arruda, levando em consideração que pra gente ter o nosso desfecho aqui dessa sua aula, não é? A gente está com a população aí, com 60% da nossa população com sobrepeso.
não é? A gente sabe que a base é treino e dieta, não é? E comportamento. Calma. Eita! A base, treino e Eita, dieta. Você não verdade. deixou nem uma É olhada. verdade, me desculpa. Língua. Quer botar uma aguinha? Aperta aqui, aperta aqui, aperta aqui. Veja, Sabe qual é o problema? São 20 anos, galera. Vocês não estão entendendo, não é 20 dias, é 20 semanas, não, pô. É 20 anos. então, assim, levando em consideração, Arruda, que a gente tem aí uma sociedade com um aumento do peso exponencial, É loucura. acima de 60% é os dados atuais de pessoas com excesso de peso. É verdade. Estima-se que em 2050 metade da população está com obesidade, Isso. onde a base é treino e dieta, sendo que a gente sabe que existe aí o lado comportamental, existe o lado aí emocional, não é? Que nem sempre as pessoas conseguem manter Sim. os hábitos. Qual seria o seu recado final de conscientização? Porque a gente sabe que está uma loucura hoje em dia, muitas pessoas tomando medicamento por conta própria, Não, isso é loucura. fazendo cirurgia bariátrica sem necessidade. Tem. Qual seria ali seu recado final de conscientização para quem realmente precisa de ajuda, não é? Que Sim. realmente quer realmente mudar de vida sem agir na emoção, sem agir no impulso, porque eu vejo assim um problema realmente de saúde pública desesperador. Tem pessoas que agem de má fé, que a gente sabe que tem profissionais médicos que infelizmente não estão exercendo a profissão como realmente deveria. Então, dê um recado final assim, o que é que a gente pode mudar realmente, porque tanto você como eu, a gente somos profissionais da área de saúde, estamos ali no dia a dia, estudando e sabendo das dificuldades. Fala aí para as pessoas, por favor. Cara, isso é uma pergunta bem... Pergunta assim, né? É uma questão bem complexa. Isso, complexa e trazer um pouco de Mas reflexão. é uma complexidade que ele merece uma ponderação muito boa. Porque assim, a gente não pode vir aqui e dizer, não façam a cirurgia bariátrica. A cirurgia bariátrica, ela tem a sua indicação. Porque a gente sabe que tem uma pessoa que está com IMC de 48, que está com 173 quilos, que se ela não partir para uma bariátrica, ela vai morrer pelo excesso de peso e das doenças ocasionadas pelo excesso de peso. E que a gente sabe que esse cara, no treino e dieta, não vai. Então existe a indicação para bariátrica, assim como para medicação. A gente sabe que a medicação vai para aquele cara que já está na obesidade 2, 3. Cara, só para você ter noção, um homem a cada 1.290, quando tem o IMC de 40 ou mais, consegue emagrecer. Isso quer dizer 0,08% dos homens, quando batem o IMC muito alto, conseguem emagrecer. Pô, vamos ser sinceros, na prática é zero, velho. Porque 0,08 na prática é zero. Então esse cara, se ele ficar só na força, foco e fé, ele não vai. Então esse cara sim vai precisar da medicação. Aí voltando, qual é a ponderação? É que é o cara que chegou no limite, que já não dá mais e que ele está pré-diabético ou diabético, hipertenso, começando a ter insuficiência cardíaca, com problemas de circulação, aterosclerose, ele vai morrer, velho. Então esse cara ele precisa ter o acompanhamento médico, talvez cirúrgico ou medicamentoso. Ele vai precisar do bom profissional de nutrição para poder fazer a dieta de forma que ele tenha adesão. Ele vai precisar do profissional de educação física para que consiga trazer ele para o exercício. As recomendações hoje são essas. Vê se o cara se enquadra em cirurgia, medicação, modificação do estilo de vida apenas e vai se unir. O problema é uma pessoa que tem um IMC de 26, 27, que tem um pouquinho de barriga, quer estar bem para o verão, usa medicação. Esse é um grande problema. É uma pessoa que está com IMC de 32, que dá para ela emagrecer, só que ela não consegue porque não tem, talvez sim, comportamento, força de vontade, motivação. Ah, eu prefiro engordar mais um pouco e fazer a cirurgia. Ah, eu não preciso pelo SUS, eu vou lá, pago e faço. Esse é o problema.
é que as pessoas estão tentando encurtar caminhos. As pessoas estão irresponsáveis com o seu processo, querendo tornar os profissionais que as acompanham os responsáveis pelo processo, pelo caminho que ela deveria seguir. E isso sim é o grande problema. Então, quando a gente começar a entender que a responsabilidade, o BO, é daquela pessoa, mas claro, que é amparada por bons profissionais, profissionais que realmente vão trabalhar o que ela precisa e não apenas vender uma possível cura para aquilo que ela está buscando, é que a gente vai conseguir se encontrar enquanto sociedade. Só que eu não estou vendo isso. Eu só estou vendo muito pelo contrário. O caminho indo para um buraco cada vez maior. E eu tenho medo que quando as pessoas percebam o tamanho desse buraco, seja um caminho sem volta. E aí a gente já vai estar com 50%, 60% da população com obesidade, e aí vai ser todo mundo realmente dependente de canetinhas, de bariátrica, porque realmente, se bater 35, 40 de IMC somente no dieta e no treino, a gente vai contar 1 a cada 1.000, 2.000 que vai conseguir emagrecer. Aí vamos ter uma sociedade doente, altamente problemática, patológica, por conta do excesso de peso. E é isso, pessoal. Estamos aqui encerrando o Nutrindo a Resenha. Estou muito feliz aí por ter Arruda contribuindo aí com sua expertise. É um cara que eu admiro muito, meu amigo do peito, e estamos juntos.